Olá, povo de Deus, graça e paz. Espero que todo mundo esteja muito bem. Mais uma aula aqui no canal. Você que chegou aqui agora, não é inscrito, já clica, já se inscreve, porque toda semana sobe aula nova. Hoje nós vamos estudar Jó. Vou fazer em duas partes, essa aqui vai ser a primeira parte, mas é sempre muito bem rápida, super dinâmica, dá pra você acompanhar com a gente, tá bom? Então, vamos pra aula. Então havia um homem na terra de Uz chamado Jó, e ele era muito próspero em tudo. Ele tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. E ele tinha muito gado, muitos bens, muitas terras. E ele era muito abençoado por Deus. E tendo corrido alguns dias, Jó fazia alguns banquetes, ele separava alguns holocaustos, algumas ofertas pacíficas para o Senhor, para de madrugada levantar e dava um para cada filho, por exemplo, 10 filhos, eram 10 holocaustos, ele fazia isso em prol de Deus perdoar os seus filhos se eles blasfemaram de alguma forma no coração, né? Porque os filhos eles se encontravam de tempo em tempo, eles juntos, para fazer banquete. E Jó não sabia o que era falado entre eles lá, então Jó pedia praticamente perdão para Deus pelos pecados que os filhos provavelmente pudessem vir a ter, né? De tempo em tempo Jó fazia isso. Até que um dia os filhos de Deus foram se encontrar com Deus, né? Eu acredito que seja um lugar que eles se encontravam juntos para buscar a Deus, um templo, alguma coisa. E Satanás estava no meio deles. E aí Deus falou para Satanás: "De onde você vem?", né? E ele falou assim: "Ah, eu venho de rodear a terra, de passear pela terra". E aí ele falou assim: "Você vê o meu servo Jó, como ele é fiel, ele é reto de coração, ele é bom, ele se afasta do mal". E aí Satanás falou: "Mas também o Senhor abençoa tudo que ele tem, tudo que ele toca, é próspero, ele é o maior homem do Oriente". Ele quis dizer que qualquer um seria reto desse jeito, sendo abençoado por Deus em tudo que ele fizesse. E aí Deus falou: "Olha, você pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele". Porque Satanás queria que Jó blasfemasse contra Deus no momento ruim, não só no momento bom, né? E aí Satanás saiu de perto do Senhor e foi até Jó. E aí chegou um mensageiro até Jó e disse que e aí vieram os sabeus e mataram os bois, e depois esse falando, veio um outro e disse que os caldeus mataram também a fio da espada as ovelhas, os camelos. Eu sei que foi acontecendo uma tragédia atrás da outra no mesmo dia. E nesse mesmo dia veio mais um homem e falou que veio um vento muito forte e derrubou a casa de Jó e seus 10 filhos estavam dentro, então eles também morreram. E antes disso veio mais um mensageiro dizendo que caiu fogo do céu e matou o seu gado. Então assim, tragédia atrás de tragédia no mesmo dia. E Jó ouvindo tudo isso, um atrás do outro, vindo falar tantas tragédias acontecendo, quando chegou na última tragédia, que foi os filhos dele morrerem, ele rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se jogou no chão e começou a adorar o Senhor e disse: "Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor". E mesmo sabendo de tudo isso, Jó não pecou, nem blasfemou contra o nome do Senhor e ficou adorando. De nada colocou na conta de Deus, né? Acontece coisas ruins na nossa vida e às vezes a gente fala: "Meu Deus, por que tá acontecendo isso?". Jó não fez isso. Jó simplesmente adorou a Deus no meio de tanta tragédia. E aconteceu que alguns outros dias o povo de Deus foi de novo se encontrar, né? E Satanás estava no meio deles de novo. E aí Deus falou para Satanás: "De onde vem?". Ele falou: "Vem de rodear a terra". E ele falou: "Viu, meu servo Jó, devido a tantas coisas que eu deixei você tocar nele, ele não blasfema contra mim". E aí ele falou assim: mas Satanás disse: "Ah, mas então ele perdeu tudo, mas ele continua vivo, continua com saúde, ele pode reconstruir tudo de novo". E aí Deus falou para ele: "Pode ir e tocar na saúde dele. Pode tocar na saúde dele, só não mata ele". E aí Satanás saiu da face do Senhor e foi lá tocar na saúde de Jó. E ele colocou uma praga maligna em toda a pele de Jó, desde a ponta do dedo do pé até o fio da cabeça, uma chaga que se espalhou pelo corpo inteiro. E aí essa bicheira que ele teve no corpo, né, essa chaga, coçava muito, coçava muito, coçava muito, ao ponto dele sentar perto das cinzas, pegar uns cacos de vidro e ficar raspando a perna, o braço, pra coçar, né? E a sua mulher, num dia, chegou pra ele e falou assim: "Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Chega dessa sofrência, você já perdemos tudo, você não tem mais nada, agora você tá doente". E aí mesmo assim Jó falou: "Olha, você fala como uma louca, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso com meu Deus, eu vou ser fiel a ele até a minha morte". E aí mesmo assim Jó não pecou, não falou, não blasfemou contra Deus. E nesse período vieram 3 amigos de Jó, né? Vieram de longe para ver Jó porque ficaram sabendo o que estava acontecendo com Jó. Eles eram Elifaz, Bildade e Zofar. Os amigos dele vieram consolar ele. E vendo eles de longe, Jó sentado no chão, raspando as suas feridas, um caco de vidro, no meio das cinzas, eles sentaram do lado de Jó e ficaram ali 7 dias e 7 noites, sem falar nada, só sentado do lado de Jó. Pasmos com o sofrimento de Jó, porque era muito grande. Eles viram como Jó estava terrivelmente abalado e muito sofrimento, né? E passando esses dias, né, esses 7 dias e 7 noites, Jó abriu sua boca e falou:
começou a amaldiçoar a vida dele, né? Ainda não tinha blasfemado contra Deus, mas ele começou a amaldiçoar o dia do nascimento dele, pra que eu nasci, e começou a mimimi. E é isso no capítulo 3 de Jó em diante, Jó reclamando, né? Já começou a blasfemar, começou a dizer que não tinha que ter nascido, todas essas coisas. E aí os seus 3 amigos começam a exortar Jó, né? Primeiro foi Eliafaz que começou a exortar Jó, dizendo que ele não tem que estar falando essas coisas, e enquanto Jó tinha isso, tinha aquilo e aquilo outro, ele não blasfemava contra Deus, por que que agora, porventura, ele vai ficar blasfemando, vai ficar reclamando? Eliafaz fala pra Jó, Jó, vai buscar a Deus, tudo isso aconteceu com você, bem provável que não seja Deus que esteja fazendo isso, vai buscar ele, vai pedir perdão, vai se curar, corre atrás, porque eles sabiam que só Deus podia restituir, restaurar tudo isso que foi perdido. E aí Jó questiona o porquê que ele tá falando isso, ele tenta se justificar, o porquê que tá reclamando, e fica assim nesse bate e rebate, né, Jó falando as suas mazelas, porque provavelmente ele já não aguentava mais tudo aquilo, e os seus amigos começaram a exortar ele, né? Um de cada vez. Jó falava, Eliafaz falava. Depois disso, Bildade falou, o outro amigo dele. E aí Jó retrucou, explicando por que tava daquele jeito. Na verdade, não tinha muita explicação, né? Todo mundo tava vendo que Jó tava na M total, porque ele tava ali no fundo do poço. Ele tinha perdido os filhos, perdido tudo que ele tinha, né? O estágio final foi aquelas chagas no corpo dele. E ele ficava no chão lá, dias largado, sofrendo, calado. E outro amigo de Jó, Zofar, e exorta também Jó pelas coisas que ele estava falando, e Jó também fica se justificando e disse que se arrepende, né? Disse que ia pedir perdão para Deus pelos seus pecados, porque se ele pecou de alguma forma, Jó disse que não se lembrava, se ele pecou de alguma forma, porque ele andava buscar a face do Senhor, fazer tudo que era reto aos olhos do Senhor, para que o Senhor mostrasse para ele o que ele tinha feito de errado, mas na verdade Jó não sabia que ele não tinha feito nada de errado, né? Na verdade, Deus estava querendo testar o coração de Jó para saber se Jó amava ele, porque de tudo ele era abençoado, ou se Jó amava ele independente de ter pouco ou não ter nada, ou ter quase morte na vida dele, né? E até nos dias de hoje, Deus testa muito o nosso coração. Quando Deus quer levar a gente para algum lugar, fazer algo com a gente, assim, muito grandioso para Deus na nossa vida, Ele testa o nosso coração. Ele deixa que coisas aconteçam com a gente para ver se a gente realmente ama Deus por tudo que Ele faz, ou se a gente ama Ele pelo que Ele é, né? Porque se a gente ama pelo que Ele é, a gente vai amar Ele com muito, com pouco, na alegria ou na tristeza, independente dos seus sentimentos, das circunstâncias, se o seu amor vai ser medido por isso, entendeu? Então, como Paulo diz, ele aprendeu a viver com muito e aprendeu a viver com pouco, porém, sempre com a presença de Deus. Isso que é importante, é isso que Deus faz na nossa vida, para saber se coisas vão acontecer e a gente vai blasfemar contra o Senhor, porque acontece muito isso na casa de Deus, muito. Muita gente vai para Deus porque sabe quem Ele é, e aí não consegue as coisas no tempo que ela quer, e aí se afasta de Deus, porque na verdade a motivação estava errada. Na verdade, ela não estava buscando a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode fazer. E Ele pode fazer todas as coisas por nós, mas a gente não procura o nosso Pai apenas para ter coisas. A gente procura o nosso Pai porque a gente quer uma intimidade com Ele, a gente quer conhecer mais dele, a gente quer se envolver, a gente quer ter uma intimidade, né? Ou você que tem pai e mãe só procura seus pais quando precisa de ajuda. Ou você busca seus pais porque você quer estar com eles, quer falar com eles, quer saber como eles estão, quer cuidar deles, cuidar das coisas deles. Então, Deus permite muito isso até nos dias de hoje com a gente, tá? E aí ele acusa Jó da impiedade. Assim, na verdade, esse discurso todo entre eles, né? Os amigos acusando Jó e Jó se rebatendo, e eles acusando e falando, e Jó rebatendo. Na verdade, todo mundo tava vendo ali a situação de Jó, eles não tinham nada que ter botado mais lenha na fogueira, né? Porque Jó tava falando as coisas realmente que tava sentindo no coração, e os amigos rebatendo contra isso. Só que, de uma certa forma, eles estavam certos e errados ao mesmo tempo. Porque eles deveriam querer orar junto, consolar, serem amigos de verdade, não ficar acusando, né? Deixando a entender que Jó fez alguma coisa de errado, pecou, e ele tá falando besteira. Não, gente. A pessoa, quando tá passando por um momento difícil, a pessoa tem que estar ali pra apoiar de alguma forma, em oração, em busca, em entrega, em conselhos sábios, não pra ficar acusando, né? Apontando o dedo. Isso aí, a gente já sabe o nome de quem faz isso, né? É Satanás, é o acusador. É ele que faz isso. Se a pessoa tá ruim e quer destruir mais ainda a vida da pessoa. Nós não, né, gente? A gente tem que ajudar, tem que falar palavras de bênção, de vida, de ânimo, instruir um caminho que deve seguir. Então aqueles 3 homens pararam de falar, e Jó também parou de falar. E aí Eliú se levantou e falou assim, olha, eu esperei vocês terminarem de falar porque vocês são mais velhos do que eu. Eliú era mais novo. E eu vou falar aqui a minha opinião sobre tudo isso, né? Porque Jó tá errado em ficar se justificando, né? Perante tudo isso que tá acontecendo, e esses 3 amigos aí também, só acusando e querendo exortar Jó, sabendo da situação de Jó.
E vocês, na verdade, não falaram em nenhum momento em buscar, né, a Deus, buscar, só tentaram se justificar a si mesmo. E Eliú falou pra eles, eu sou de menos idade, vocês são os mais velhos e vocês não estão tendo sabedoria nenhuma no que vocês estão falando. Sabe? Na verdade, meu povo, não é sobre idade, né? É sobre maturidade espiritual. Conheço muita gente de 80 anos que tem uma maturidade espiritual de uma criança de 5. Conheço muita gente de 15 anos, 16 anos, 20 anos que tem uma maturidade sobrenatural, como se já tivesse vivido 80 anos nessa terra. Então, idade não quer dizer nada no reino. O que quer dizer é o quanto você busca, o quanto você entrega, o quanto você se dedica, né? Porque a gente não pode ser rio que retém água, não. A gente tem que ser um rio que corre. Tudo que a gente aprende, a gente tem que ensinar. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também, de alguma forma, né? Com experiências, com didática mesmo, que aquilo vai fixando na sua mente. Então, você não pode simplesmente ir para a igreja, se alimentar da palavra e aquilo fica dentro de você. Você tem que ensinar isso para alguém, você tem que falar isso para alguém, nem que seja para o seu primeiro ministério, que é a sua casa, a sua família, seus filhos, seus maridos, né? Seus pais. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que ensinar. Tá? Então a maturidade não tem nada a ver com idade. Você vê, Eliú era o mais novo dos 4, que eram os 3 amigos de Jó e Jó. E tinha mais sabedoria. As coisas que Eliú falou, instruindo, falando pra ele, olha, eu sei que tá ruim pra você, mas você precisa buscar Deus, você precisa, sabe? Ele foi dando uns conselhos pra eles, que eles ficaram assim, realmente, Eliú tem razão. Então Eliú falou pra eles ali, olha, nem o bem nem o mal pode afetar Deus, isso não muda. Né? Você sendo o que Deus permite que a coisa aconteça é a falta de fé, né? Se ao invés de Jó ficar chocado com o que aconteceu e depois começar a falar essas coisas todas, se ele tivesse tido fé e já buscado a Deus desde esse momento, as coisas teriam sido mais rápidas, né? Mas tudo isso aconteceu na vida de Jó não foi longos anos não, foram alguns meses, foi menos de um ano isso. Mas foi assim, uma coisa atrás da outra, né? Porque quando a pessoa tá no sofrimento, um dia parece que é um ano, né? Não passa nunca. Todas as coisas que são alegres e felizes vão passando rápido. Agora, as coisas tristes parece que se arrasta, aqueles dias demoram a passar. E aí acaba a primeira parte de Jó, tá? A partir da segunda parte, eu vou falar pra vocês que Deus respondeu a Jó. E aí a gente segue no estudo até o final de Jó, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a lição de hoje. A lição de hoje é muito forte pra gente, né? A nossa fé é testada, o nosso coração é testado, sim, tudo é testado, porque não existe você ficar servindo a 2 senhores, ou você serve ao nosso Deus, ou você serve a Satanás. É o que eu sempre digo, sabe? A gente não tem opção de escolha quando a gente vem pra essa terra. A gente não tem como escolher entre um e entre o outro. Ah, eu sou ateu, não acredito em nada. Então tá bom, então você serve a Satanás, porque ou você serve o bem, ou você serve o mal. Tava até falando com meu marido esses dias, tipo, desenho animado. Tem o bom e tem o ruim. Em novela, em filme, tudo sempre tem um lado bom e um lado ruim. Assim é na Terra, assim é na vida. A gente precisa escolher o lado que a gente quer ficar. O lado de quem é vencedor, quem já venceu, que é nosso Senhor dos Exércitos, ou o lado do perdedor, que fica ali querendo as coisas da carne, querendo levar cada vez mais pessoas para o inferno, né? Querendo matar as nossas gerações, querendo matar os planos de Deus. Mas ele já é um derrotado, isso todos nós sabemos. Mas aqui, o que a gente aprende com Jó hoje é que Deus sim testa o nosso coração. Deus testa para ver se a gente está feliz com Ele, se a gente faz tudo para Ele porque Ele está nos abençoando, ou se Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para ver o nosso coração e a gente blasfema contra Ele. É a nossa falta de fé de que Ele pode reverter todas as coisas, mesmo sendo Ele permitindo que isso aconteça. Então, a gente tem que analisar o nosso coração, analisar os nossos pensamentos, né? Pedir para Deus sondar o nosso coração se tiver algum mal para que Ele retire, porque a gente não é nada sem Ele. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? E assim, nós seguimos para a parte 2 e caminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer, edifica a vida de alguém e edifica a minha vida com a presença de vocês, tá bom? Um beijo grande e até a parte 2.